Eu não sei se você já parou para observar, mas toda vez que você repete um processo, você percebe que na vez anterior você deixou de fazer alguma coisa. E o nome do jogo é repetição. Toda vez que você faz alguma coisa, por mais que você se julgue o detentor de toda a sabedoria sobre aquele assunto, você percebe que você aprende uma coisa nova repetindo aquele processo. E hoje pela manhã eu estava ouvindo um audiobook inspirado em contos de Napoleão Hill, tá? Que é um escritor que eu gosto muito. Porém, eu não sou um bom leitor, como eu falo para vocês aqui sempre nos meus vídeos. Eu não sou um bom leitor. Eu ouço livros e otimizo o meu tempo a partir do momento que eu estou fazendo isso. Porque eu saio para caminhar, eu não fico ouvindo música. Eu ouço livros. Isso daí é um negócio que tem dado bastante certo para mim. Eu sou um cara meio ansioso, não sou um bom leitor, mas eu consigo encher minha mente de conhecimento a partir do momento que eu utilizo essa estratégia, tá? E nesse audiobook que eu estava ouvindo, ele fala inúmeras vezes do poder que a repetição tem em sua vida, né? E eu anotei inclusive alguns pontos aqui importantes, né? Que ele fala: o que faz dar certo são as coisas que você deixou passar, né? Então, quando você vai lá e repete aquilo que você deixou passar, você não vai deixar passar novamente. E o processo de repetição ele faz com que você tenha um aprendizado muito importante em vários aspectos em sua vida, em várias áreas, é, tanto no profissional quanto em coisas naturais da sua vida. Perceba que quando você erra e esse erro ele te custa caro, né? Da próxima vez que você vai fazer, você não deixa passar mais aquele motivo, você se preocupa para que não aconteça novamente. Então, esse processo de repetição ele faz com que você tenha você comece a criar novas habilidades a partir disso e faça com que a sua jornada, né, o seu percurso diante daquilo que você faz seja cada vez mais tranquilo, cada vez mais fluido, né, de acordo com as habilidades que você cria. Por que eu estou falando isso daqui para vocês, né? E também para esse vídeo não ficar muito longo. E hoje eu cheguei muito tarde em casa, eu estou gravando esse vídeo agora, e assim, gravando com sono, porque daí esse horário eu já fico com a mente terrivelmente desligando, se é que vocês me entendem, né? Eu sempre gostei de aprender novas coisas relacionadas a marketing digital, à internet, a como me comunicar na internet, a como falar com pessoas, a como promover esse conteúdo que eu faço para outras pessoas, e eu sempre fiz isso, ok? Só que aí, o que é que eu estava percebendo? Ontem eu entrei em um grupo e comecei a bater papo com outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, não necessariamente o mesmo nicho, né? Pessoas que falam de assuntos diferentes, mas que se posicionam na internet. E o que é que eu percebi? Em um dado momento na conversa, uma coisa que é básica, que eu fiz algumas vezes, né? Eu vinha deixando passar no momento que eu recomecei pela falta de estar constantemente fazendo aquele processo. E assim, quando eu coloquei isso em pauta, quando eu cheguei e executei essa ação, foi muito benéfico para mim porque o meu conteúdo entregou mais resultado. O que é que eu quero dizer para vocês? Qual é a mensagem que eu quero transmitir nesse vídeo? Muitas vezes você está fazendo um vídeo, você está falando com alguma pessoa de um assunto que você vai filmar, que você vai expor para o seu público na internet, para o seu cliente em si, e aí você fala, faz uma vez e para de fazer. Você deixa de repetir. Quando, na verdade, o resultado ele não está naquele vídeo sensacional que você fez um dia em sua vida e tudo mais. Ele está na constância de você sempre fazer pelo menos o básico todas as vezes, né? E esse básico vai chegar um momento que você vai fazer ele tão bem feito que ele vai ficar perfeito.
né? Nada é perfeito, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E hoje, inclusive, eu saí para caminhar, né? E eu tinha essa questão de estar me sabotando sempre, porque eu queria ser tão perfeito nas coisas que eu parava de repetir quando eu errava. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu começava uma dieta que eu não conseguia continuar a dieta sem quebrar ela, no próximo dia eu já não continuava ela, porque eu falava, meu Deus, que merda, acabei com tudo, passei 1, 2 semanas fazendo dieta e hoje eu quebrei. Aí no outro dia eu já tinha menos energia para dar continuidade nesse processo. Só que hoje eu penso da seguinte maneira: ontem eu comi uma pizza e eu tô de dieta. Só que hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, eu vou caminhar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu quebrei um protocolo, eu vou dar continuidade naquilo que eu almejei para mim nessa próxima fase de minha vida. Então, se toda vez que eu quebrar um protocolo, eu desistir de continuar o processo, eu vou ser um fracassado o resto da vida. Então, eu anotei inclusive mais algumas coisas aqui, né, que às vezes a gente está caminhando, está vivenciando algumas coisas no dia e tem frases que soam bastante importantes, né? O, o sucesso, ele é silencioso e ele se esconde dentro do processo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que você repete o processo, você, consequentemente, observa alguma coisa que você tinha deixado passar. E essa coisa que você tinha deixado passar vai te ajudar em vários pontos e vai fazer com que você tenha cada vez mais entendimento sobre esse processo. Tá? Outra frase que eu anotei aqui. E isso tudo que eu estou falando para vocês foi de um audiobook que eu ouvi, né, baseado na vida de Napoleão Hill, né? Cadê? Que às vezes já deu certo, você só não está preparado ainda. Por quê? Às vezes o seu processo ele já deu certo, ele já tem uma data definida para que você consiga escalar ele, seja em seu negócio, em sua empresa, se seu negócio é digital, se seu negócio é físico ou não, né? O seu processo ele já deu certo, mas para que você usufrua das benesses que esse processo ele vai te trazer, você tem que continuar. Porque às vezes você é bom nisso, só que você precisa melhorar. E para melhorar, o que é que vai acontecer? Consequentemente, você tem que repetir o processo. Eu assisti há alguns anos atrás um vídeo de Érico Rocha, onde ele manda você comparar os primeiros vídeos que ele postou no YouTube e os próximos, né? Os vídeos mais recentes. Se você for olhar os primeiros vídeos, tem um monte de corte. O cenário não era tão bacana, a iluminação não era tão bacana, mas o que que ele fez? Ele melhorou. Ele continuou e continuou e continuou e continuou. E mesmo sem ser perfeito, tinham pessoas que se identificavam com ele e adquiriam, não, no caso, consumiam aquele conteúdo. Então, eu falei isso para um amigo meu hoje, o que é que acontece? A gente estava falando de um produto digital que ele quer lançar, né? Ele, não, a gente tem que ir para uma casa bonita, com um balcão enorme e fazer uma filmagem com uma roupa tal. Aí, o que é que eu deixei claro para ele? Na verdade, nesse mundo digital, quando a gente busca a perfeição, e eu estou falando digital, pessoal, não só no mundo digital, mas no mundo da vida também. Quando a gente busca a perfeição, a gente termina não entregando aquilo que a gente quer, porque a gente está focado em fazer perfeito. E toda vez que a gente vai fazer, a gente começa a se comparar com outras pessoas, com pessoas de sucesso, com outros cases, com outras coisas, termina que o conteúdo nunca tá bom pra gente. Mas tem alguém que vai olhar esse conteúdo e vai falar, pô, isso tá bacana. Eu entendi o que esse cara quis falar. Eu gostei do que essa pessoa me disse.
pô, esse cara tem um ambiente muito parecido com o meu e tá aqui gravando vídeo no YouTube e tá entregando. Ele tá aqui postando conteúdo em rede social e tá entregando, né? Porque o que é que eu quero dizer para vocês? Tem alguém me ligando, eu vou desligar. O que é que eu quero dizer para vocês? Basicamente, sempre vão haver pessoas que olham o seu conteúdo e vão se interessar por ele, independente de você ser um cara que já tem resultado ou não. Porque essas pessoas, elas se inspiram em você, ó, é uma pessoa como eu, que está aqui fazendo esse conteúdo, que está criando conteúdo. E por que que eu não faço isso? E eu não estou falando só de conteúdo, eu estou falando de várias outras coisas, tá? Então, assim, quando vocês forem começar alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que vocês devem fazer é abandonar os julgamentos que vocês venham a ter. Porque, na maioria das vezes, os principais inimigos do sucesso próprio de alguém é o julgamento pessoal. Beleza? Então, se vocês olharem aí, tem vídeo meu que tá com a barba mal feita, tem vídeo meu que tá com a iluminação ruim, mas assim, eu tô percebendo que tem pessoas chegando até mim, tá? E eu não tô dizendo para você ficar desleixado com a barba mal feita, então, não, tá? Ou não cortar o cabelo, coisa do tipo. Eu tô falando que eu precisava gravar o vídeo e eu tava daquela maneira, então eu fiz da maneira que eu pude, da maneira que me foi possível fazer. E toda vez que eu vou fazendo sempre, agora mesmo, por exemplo, eu comecei a fazer esse vídeo, eu comecei a me julgar. Pô, o vídeo não tá saindo bacana, mas eu continuei falando. E de um período para cá, eu senti que o vídeo ficou mais fluido. Então, esse processo de vai lá e faz independente do resultado, ele termina trazendo algum resultado, mesmo que não seja imediato. E assim, são 23 horas. Eu durmo cedo, tá, pessoal? Dá 9, 10 horas eu já estou morrendo de sono. E eu tenho mais um vídeo para postar no canal hoje. E algumas pessoas vão assistir, outras vão gostar, outras não. Vão ter pessoas que vão se identificar, vão ter pessoas que não vão se identificar. Mas é basicamente isso que vai acontecer. Beleza? E assim, levem essa mensagem com vocês. Que Deus abençoe a todos nesse momento, né? Inclusive a mim, que vou dormir ali daqui a pouco. E se você puder, curte o vídeo aí, deixa um comentário, fortalece, compartilha com alguém que você quer passar essa mensagem, porque além de estar se ajudando, você está me ajudando também, e isso é bastante interessante para ambos os lados. Valeu? Tamo junto, até mais.